Muito boa tarde, meus internautas. Estamos aqui de volta com esse programa maravilhoso. Vamos agregar valor e conhecimento, proseando sobre moda com Carla Vittar. Vocês vão aprender bastante nas minhas pesquisas, nas minhas experiências sobre moda. Esse programa maravilhoso que vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas e a reprise às 16 horas. Tá? Estamos na grade com um novo programa, muitas novidades da tvtudoweb.com.br. Essa TV que há 19 anos vem espalhando cultura, informação, tradição, tudo para vocês de melhor. Enfim, hoje vamos falar sobre chapéus, né? Esse acessório que é tão desejado aí pelas mulheres e até pelos homens, né? É um acessório útil, versátil e que é queridinho aí por muitas pessoas. O chapéu tem uma história longa. Para quem não sabe, ele vai muito além da função de proteger a cabeça, o rosto, os olhos da exposição do sol, do vento e da chuva. Essa é a função básica do chapéu, mas ele significa muito mais do que isso. É um item que surgiu há mais de 5.000 anos. Quem sabia disso aqui? Quando os primeiros seres humanos começaram a utilizar coberturas para proteger a cabeça, tá? Então, esse acessório é usado tanto para questões práticas como para estética. Ele é combinado em vários ambientes e em várias temperaturas. Quando você fala em chapéu, aqui no Brasil, como a gente tem um clima tropical, a gente lembra logo daqueles chapelões de praia, de bonés, para atividades ao ar livre, esportes, praia, mas também é um acessório que combina muito com o frio. Esse friozão que nós estamos passando aí essa semana, quem não gosta aí de um gorro ou de um chapéu de lã, uma boina, né, de tweed, para esquentar e ficar bem quentinho, porque aquela umidade, aquele vento que entra na cabeça não é fácil, não é verdade? Então, os chapéus são acessórios que atravessaram as gerações. Os primeiros modelos lá atrás, eles eram feitos de materiais naturais, como pele de animais, penas, palha e até folhas. Eram usados por caçadores, agricultores e pastores que ficavam muito tempo expostos ao sol, à chuva e ao vento para trabalhar. Isso é muito comum, né, hoje em dia ainda, naquelas zonas rurais, né? A gente vê aqueles agricultores se protegendo do sol. Mas com o passar do tempo, os chapéus viraram símbolos também de status e de elegância, tá? E também representaram a posição social da pessoa, tá? Imagine que o chapéu representou situação de status entre nobres e clérigos, pessoas da igreja. Na época do Renascimento, o chapéu ganhou um novo tom. Eles eram decorados, bordados com penas e até joias, tá? E nos séculos 18 e 19, eles se tornaram um sucesso absoluto e não foi na moda feminina não, foi na moda masculina, tá? Aqueles modelos alongados de chapéus, as famosas cartolas, né? Os mágicos que tiravam os coelhos da cartola, pois é. Muito naquela época foi usado cartola pelas pessoas para frequentar ambientes formais, tá? E para as mulheres representava uma questão de estilo. As mulheres estilosas dessa época usavam chapéus com flores, fitas e até penas. Bom, após o século XX, o chapéu começou a declinar o seu uso. Por quê? Isso teve muito a ver com a mudança do estilo das pessoas. Acreditem se quiser, mas foi o automóvel o responsável por esse declínio no uso dos chapéus. Mas aí vocês vão me perguntar, por quê? O que o automóvel tem a ver com isso, né? O que os carros têm a ver com o declínio do uso dos chapéus? Tem tudo a ver, porque as pessoas passaram a ter um estilo de vida mais urbano. Se a pessoa está dentro de um automóvel, por que ela precisa usar um chapéu? Não precisa mais daquela função dele de proteger contra o vento, ou contra a chuva, ou contra o sol. Por isso que houve esse declínio no uso, né? Então ele perdeu o seu status, ele era indispensável, passou a ser um item dispensável e a sua elegância ficou questionada, ficou em xeque, ficou abalada. Mas, atualmente,
ele foi repaginado e ele aparece muito forte como um acessório de moda, tá? Para estilos variados e para momentos diferentes de uso também. Sabia que em muitos países os chapéus são comumente utilizados no cotidiano? Isso, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido, eles usam bastante aquelas boinas, né, de tweed, né, que dá aquele ar assim bem europeu, bem clássico, né? E também isso tem a ver porque são países frios, né, gente? Lá o inverno é bem rigoroso, então justifica bastante usar o chapéu. E agora, no Brasil, quando fala-se Brasil, como eu mencionei para vocês, a gente logo pensa em boné para praia, para piscina, para clube, para fazer trilha, caminhada, passeios ao ar livre. Mas também, como aqui é Brasil, o chapéu também é muito forte como adereço de carnaval. Quem aí não gosta de ver aquelas passistas maravilhosas com aqueles chapéus maravilhosos, todos enfeitados de penas, plumas, paetês, enfim. O chapéu é um excelente adorno para moda. Enfim, eu vou passar aqui para vocês uns modelos de chapéus mais comuns e vocês vão ver quanta curiosidade tá nesse item que às vezes a gente até nem lembra muito, né? Mas enfim, temos o modelo Panamá, mas olha, ele não surgiu no Panamá. O chapéu de Panamá surgiu no Equador. Pasmem, é aquele de aba larga e uma coroa arredondada. Geralmente o material dele é palha, tá? Esse chapéu é um chapéu muito valorizado. Se vocês chegarem por aí e forem pesquisar, é bem caro esse item, tá? Bonés, eles são comuns pelo mundo todo, principalmente no Brasil, pelo nosso clima tropical. Mas sabe onde surgiu esse acessório tão fashion? Surgiu nos Estados Unidos, gente. Né? E a característica dele é aquela aba curta e arredondada. Pela sua praticidade, pegou fama e moda pelo mundo inteiro. Né? Agora tem um outro modelo de chapéu, chama Fedora. Esse chapéu ele era usado na década de 20 pelos gangsters. Tá? Era um estilo bem boho. Ele tem a característica de aba curta na frente e atrás e uma coroa amassada na parte superior. Quem nunca assistiu um filme aí de gangster nunca viu esse tipo de chapéu? Pois é, esse chapéu chama-se Fedora. Agora tem um outro modelo chamado Borsalino, que é semelhante a esse anterior. Esse é de origem italiana, surgiu nas décadas de 20 e 30. Ele tem uma aba mais curtinha e uma coroa alta e reta. E o chapéu coco? O chapéu coco é um modelo clássico e tradicional, aquele de coroa alta e reta e a aba pequena e curva. Esse chapéu era mais usado para ocasiões formais, aquelas que eu falei lá atrás, dos séculos 19 e 20. Agora, quem aí sabe sobre as matérias-primas que a gente usa para a confecção de chapéus? Olha, a gente tem bastante tipos de matéria-prima aqui, hein? Chapéus feitos de palha, né? Para ocasiões no campo, na praia, produzidos através de palmeiras ou de vegetações fibrosas. O couro é um estilo mais ocidental, tem a ver mais com aquele estilo cowboy, né? Em rodeio, em festa de sertanejo, é muito utilizado o chapéu, viu? Quem aí nunca viu uma festa de peão com aqueles chapelões de couro? Acontece o seguinte, que o couro é um material um pouco questionável. Hoje em dia, ele tem sido muito substituído pelo material sintético, por uma questão do quê? De sustentabilidade. Hoje, quando a gente fala de moda, a gente também tem que se preocupar com a questão do meio ambiente e com a questão da sustentabilidade. Nesse caso, o couro sintético ele vem para substituir o couro devido ao fato de não haver crueldade contra os animais. Tá? Então, o chapéu coco e o chapéu de cowboy, você pode continuar utilizando com materiais sintéticos, vai ter o mesmo efeito de um couro natural, porque hoje a tecnologia está muito avançada. Agora, os chapéus de feltro, são aqueles semelhantes à lã. Esses são aqueles especiais para dias frios, como eu mencionei para vocês. A matéria-prima do feltro ela é compactada e depois ela é moldada para fazer esses estilos de chapéu de inverno, tá? Como aquele que eu mencionei para vocês, o chapéu dos gangsters. E os chapéus de tecido? Eles são feitos em linho, algodão e lã. É mais aqueles modelos informais, você vai encontrar mais os bonés, as boinas, para o dia a dia mesmo. Essa é a praticidade do tecido, né? Enfim, essa é a história do chapéu.
a conclusão é que um acessório atemporal, muito estiloso, tem muita história e tem muito chapeleiro e estilista famoso aí por aí ao redor do mundo, gente. Tá? A loja mais antiga de chapéus, ela fica em Londres e ela ainda está em funcionamento, gente. Chama James Lock & Cock. É o nome da loja mais antiga de chapéus do mundo e eles se dizem os pioneiros também. Outros grandes nomes na chapelaria estão Davi Chile, Elvis Pompilho e Fabienne Delavigne. Celebridades e pessoas da realeza europeia são clientes desses grandes nomes aí. Stetson é um outro estilo cowboy nos Estados Unidos que arrasa, com aquele modelo italiano Borsalino. Tá? No século XX, as principais estrelas de Hollywood são adeptas desse estilo e são clientes deste chapeleiro. Agora, os estilistas também adotaram muito esse acessório para os seus itens de luxo, para agregar suas composições luxuosas. Aí nós estamos falando em Gianni Lavigne, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel e também Halston, tá? Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas famosas utilizam chapéus e tem muitas lojas que ainda estão em funcionamento, famosíssimas, como por exemplo a loja de Fiona Benetti. Ela é uma designer de chapéus mais badalada da atualidade. Ela começou com uma ideia lá nos anos 90, tá? De fazer arte na cabeça. Então o objeto de arte dela era a cabeça. Então ela passou a ser designer e, para vocês terem uma ideia, uma cliente dela muito famosa é a cantora Christina Aguilera, é cliente dela. No Brasil, aqui a gente tem um chapeleiro muito famoso e talentoso também. O nome dele é Du Eolic, ele é designer e ele fala que o chapéu é uma forma de expressar a sua personalidade. Sem dúvida, gente, um chapéu fica muito estiloso, né? E os materiais que ele utiliza, esse chapeleiro designer, são feitos de saco de café, feltro e patchwork. Quem aqui imaginou que saco de café poderia ser usado na confecção de chapéus, não é mesmo? É o que eu falei, gente, a moda ela é muito criação, ela é muito reinvenção, ainda mais nos dias de hoje, porque a gente tem que trabalhar com esse conceito de sustentabilidade, não é mesmo? Nos anos 80 é que veio o boom dos bonés, tá? Mas foi bem naquela época em que os chapéus começaram a cair em desuso, que foi na década de 60. Aí os bonés ficaram muito populares no século 19 e até os anos 80 eles seguiram e seguem forte nas tendências. Por quê? Traz um estilo mais esportivo, mais informal, protege dos olhos e principalmente, gente, dos raios solares. Quantos bonés que são confeccionados aí com a proteção UV, tanto necessária hoje para a nossa pele, como para a nossa proteção da cabeça. Né? Então é um item fashion e popular no mundo todo. Então é isso, gente. O chapéu foi reinventado com muitos estilos descontraídos, coloridos. Hoje ele significa estilo e personalidade. Então podem usar e abusar. Quem puder compor uma composição de um chapéu descolado, vai ficar muito fashion, vai ficar muito legal. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que tenham gostado. Uma ótima tarde a todos. Beijos!